Olá, eu sou o professor Diogo Combo, Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje vou fazer aqui aquele tipo de vídeo que você pode citar algo ou alguém para conferir maior credibilidade ao seu texto. Você já deve ter visto aqui no canal, por exemplo, vídeos em que eu aconselho a pessoa a citar o Chaves, Cristiano Ronaldo, entre tantas outras pessoas, tantas outras celebridades com tamanha importância. E hoje, olha só isso, eu vou falar aqui algumas possibilidades de tema onde você pode citar o Casimiro, o famoso Cazé. Vou meter essa, mané. O que acontece? O primeiro tema, a primeira possibilidade é falar sobre o empreendedorismo. O que acontece? A grande fonte de renda do Casimiro hoje, do Cazé, é o que? É a sua conta lá na outra rede social, é a sua conta aqui no YouTube também. Isso permitiu a ele, por exemplo, conseguir os direitos de transmissão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro junto com a Record, né? Não sei se ele teve que pagar um dízimo para a Record, teve que participar do programa Fala Que Eu Te Escuto, ou participar de alguma novela bíblica, mas enfim, ele conseguiu isso. Lógico que é uma forma de empreendedorismo bastante rara, não é a regra, mas dá para a gente fazer uma série de relações. Será que empreender vai ser um novo regime de trabalho num futuro não muito distante? Será que empreender no campo digital vai ser um novo regime de trabalho? É uma questão que você pode desenvolver. Na verdade, são duas questões, né, que você pode desenvolver. Ao longo da pandemia, por exemplo, muitos professores começaram a empreender, a ganhar dinheiro nas redes sociais. Uma outra questão, vocês estão vendo sombras aqui, é minha namorada Dani que está passando por aqui, não são fantasmas, ok? Uma outra possibilidade de tema que você pode discutir é a seguinte: eu sempre comento, eu sempre trabalho com os alunos um tema que é o culto às celebridades e os problemas que isso pode gerar. Mas as celebridades também podem ter uma função positiva, todas elas muitas vezes podem ter uma responsabilidade social. E o Casimiro assumiu essa responsabilidade social recentemente no canal dele, quando chamou um especialista em geopolítica, em política internacional, para comentar lá para os jovens, que são a grande parcela do público, que são a maior parte do público do Casimiro, para comentar o conflito Rússia versus Ucrânia, em vez de ficar na base do achismo, em vez de ficar com opiniões desencontradas, esse tipo de coisa. Tá vendo? Uma segunda possibilidade de tema: celebridades e responsabilidade social. Uma terceira possibilidade de tema: falar sobre o videogame e os impactos que ele tem nas diversas áreas, como economia, cultura, política, certo? E na sociedade, isso aí tudo. Porque o videogame, o Casimiro iniciou a sua carreira como? Fazendo stream, eu acho que é isso, né? Streamando lá em redes sociais diversas. A indústria dos games hoje em dia, que já movimenta mais dinheiro que a indústria do cinema e que a indústria da música somadas. Então, é algo que merece todo esse destaque também. Esse foi o nosso terceiro tema. Agora, o nosso quarto tema, a nossa quarta possibilidade de tema. Se você for jogar aí no Google para saber quem é o Casimiro, não sei se tem um pai ou alguma mãe me assistindo aqui, você, além de achar o streamer Casimiro, também vai achar o poeta do romantismo, Casimiro de Abreu, autor do poema Meus 8 Anos. Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. Isso coloca em pauta o quê, né? Imagina só, um jovem vai jogar lá no Google, procurar pelo Casimiro, e pode esbarrar com esse poeta, e pode, olha só, trabalhar um determinado tema da infância, trabalhar o tema valorização da literatura. Aí, Casimiro, fica a dica, um dia você pode fazer um vídeo sobre o seu xará bastante famoso, separados no tempo por o quê? Uns 200, 300 anos, alguma coisa assim, né? A nossa quinta possibilidade de tema agora é falar sobre trabalho infantil. Eu sei, Casimiro não é criança, Casimiro não é adolescente. Se eu não me engano, ele já está chegando lá na casa dos 30 anos. Porém, coisa que pouca gente sabe é que ele já fez uma novela da Globo. Fez a novela das 7, a novela da Cor do Pecado, em que ele era filho da Giovanna Antonelli, neto do Lima Duarte. Olha só isso, era o personagem Otávio, esse garotinho que eu estou botando a foto aqui. Teve uma vez no Dia das Crianças, numa espécie de TBT, que Casimiro, inclusive, colocou a foto desse personagem em suas redes sociais, certo? Ou seja, trabalho infantil,
trabalho infantil que vai desde a criança que atua numa novela, uma posição privilegiada, até a criança muitas vezes marginalizada, que vende doce num sinal de trânsito. Mas dá para problematizar as duas maneiras, dá para problematizar esses dois exemplos. E por último, uma sexta possibilidade de tema. Só 6, Diogo? Só 6, eu tô com preguiça de fazer mais e eu sei que muita gente nem vai ver o vídeo inteiro. A sexta possibilidade de tema é falar sobre humor, o papel social do humor. Muita gente diz que o humor não tem que ter papel social. Para tal, pega até como exemplo os Trapalhões. É um caso, né? Como que era o humor dos Trapalhões? Era aquele humor de brincadeira que você tinha com seus colegas de escola, com seus colegas da rua, com seus colegas de trabalho. Enquanto isso, Chico Anísio já era um humor que você tinha que manjar um pouco mais de política. Hoje em dia a gente tem o humor mais engajado, como foi o Zorra Total recentemente, como é o Porta dos Fundos em muitos momentos. Diferente do humor que muitas vezes se aproxima do bullying, como o pagode da ofensa, certo? Daí a gente discute qual é o papel do humor na sociedade. O Casimiro exerce muito bem esse papel de humorista, né, em suas redes sociais. A gente não viu agora qualquer tipo de piada que tivesse um cunho preconceituoso, por exemplo. O Deniro saiu correndo porque o cachorrinho do vizinho estava latindo. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos todo mundo encaminhar o vídeo para o Casimiro. Quem sabe ele faz um react, né, e eu fico tão famoso quanto ele, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais. Olá, eu sou o professor Diogo Comba, Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra, aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje vou fazer aqui aquele tipo de vídeo que você pode citar algo ou alguém para conferir maior credibilidade ao seu texto. Você já deve ter visto aqui no canal, por exemplo, vídeos em que eu aconselho a pessoa a citar o Chaves, Cristiano Ronaldo, entre tantas outras pessoas, tantas outras celebridades com tamanha importância. E hoje, olha só isso, eu vou falar aqui algumas possibilidades de tema onde você pode citar o Casimiro, o famoso Cazé. Vou meter essa, mané. O que acontece? O primeiro tema, a primeira possibilidade é falar sobre o empreendedorismo. O que acontece? A grande fonte de renda do Casimiro hoje, do Cazé, é o que? É a sua conta lá na outra rede social, é a sua conta aqui no YouTube também. Isso permitiu a ele, por exemplo, conseguir os direitos de transmissão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro junto com a Record, né? Não sei se ele teve que pagar um dízimo para a Record, teve que participar do programa Fala Que Eu Te Escuto, ou participar de alguma novela bíblica, mas enfim, ele conseguiu isso. Lógico que é uma forma de empreendedorismo bastante rara, não é a regra, mas dá pra gente fazer uma série de relações. Será que empreender vai ser um novo regime de trabalho num futuro não muito distante? Será que empreender no campo digital vai ser um novo regime de trabalho? É uma questão que você pode desenvolver. Na verdade, são duas questões, né, que você pode desenvolver. Ao longo da pandemia, por exemplo, muitos professores começaram a empreender, a ganhar dinheiro nas redes sociais. Uma outra questão, vocês estão vendo sombras aqui, é minha namorada Dani que está passando por aqui, não são fantasmas, ok? Uma outra possibilidade de tema que você pode discutir é a seguinte: eu sempre comento, eu sempre trabalho com os alunos um tema que é o culto às celebridades e os problemas que isso pode gerar. Mas as celebridades também podem ter uma função positiva, todas elas muitas vezes podem ter uma responsabilidade social, e o Casimiro assumiu essa responsabilidade social recentemente no canal dele, quando chamou um especialista em geopolítica, em política internacional, para comentar lá para os jovens, que são a grande parcela do público, que são a maior parte do público do Casimiro, para comentar o conflito Rússia versus Ucrânia, em vez de ficar na base do achismo, em vez de ficar com opiniões desencontradas, esse tipo de coisa. Tá vendo? Uma segunda possibilidade de tema, celebridades e responsabilidade social. Uma terceira possibilidade de tema, falar sobre o videogame e os impactos que ele tem nas diversas áreas, como economia, cultura, política, certo? E na sociedade, isso aí tudo. Porque o videogame, o Casimiro iniciou a sua carreira como? Fazendo stream, eu acho que é isso, né? Streamando lá em redes sociais diversas.
A indústria dos games hoje em dia, que já movimenta mais dinheiro que a indústria do cinema e que a indústria da música somadas. Então, é algo que merece todo esse destaque também. Esse foi o nosso terceiro tema. Agora, o nosso quarto tema, a nossa quarta possibilidade de tema. Se você for jogar aí no Google para saber quem é o Casimiro, não sei se tem um pai ou alguma mãe me assistindo aqui, você, além de achar o streamer Casimiro, também vai achar o poeta do romantismo Casimiro de Abreu, autor do poema Meus 8 Anos. Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. Isso coloca em pauta o quê, né? Imagina só, um jovem vai jogar lá no Google, procurar pelo Casimiro e pode esbarrar com esse poeta e pode, olha só, trabalhar um determinado tema da infância, trabalhar o tema valorização da literatura. Aí, Casimiro, fica a dica, um dia você pode fazer um vídeo sobre o seu xará bastante famoso, separados no tempo por o quê? Uns 200, 300 anos, alguma coisa assim, né? A nossa quinta possibilidade de tema agora é falar sobre trabalho infantil. Eu sei, Casimiro não é criança, Casimiro não é adolescente. Se eu não me engano, ele já está chegando lá na casa dos 30 anos. Porém, coisa que pouca gente sabe é que ele já fez uma novela da Globo. Fez a novela das 7, a novela da Cor do Pecado, em que ele era filho da Giovanna Antonelli, neto do Lima Duarte. Olha só isso, era o personagem Otávio, esse garotinho que eu estou botando a foto aqui. Teve uma vez no Dia das Crianças, numa espécie de TBT, que Casimiro, inclusive, colocou a foto desse personagem em suas redes sociais, certo? Ou seja, trabalho infantil. Trabalho infantil que vai desde a criança que atua numa novela, uma posição privilegiada, até a criança, muitas vezes marginalizada, que vende doce num sinal de trânsito. Mas dá para problematizar as duas maneiras, dá para problematizar esses dois exemplos. E por último, uma sexta possibilidade de tema. Só 6, Diogo? Só 6, eu tô com preguiça de fazer mais e eu sei que muita gente nem vai ver o vídeo inteiro. A sexta possibilidade de tema é falar sobre humor, o papel social do humor. Muita gente diz que o humor não tem que ter papel social. Para tal, pega até como exemplo os Trapalhões. É um caso, né? Como que era o humor dos Trapalhões? Era aquele humor de brincadeira. Brincadeira que você tinha com seus colegas de escola, com seus colegas da rua, com seus colegas de trabalho. Enquanto isso, Chico Anísio já era um humor que você tinha que manjar um pouco mais de política. Hoje em dia a gente tem o humor mais engajado, como foi o Zorra Total recentemente, como é o Porta dos Fundos em muitos momentos. Diferente do humor que muitas vezes se aproxima do bullying, como o pagode da ofensa, certo? Daí a gente discute qual é o papel do humor na sociedade. O Casimiro exerce muito bem esse papel de humorista, né, em suas redes sociais. A gente não viu agora qualquer tipo de piada que tivesse um cunho preconceituoso, por exemplo. O Deniro saiu correndo porque o cachorrinho do vizinho estava latindo. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos todo mundo encaminhar o vídeo para o Casimiro. Quem sabe ele faz um react, né, e eu fico tão famoso quanto ele, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.